O Ciro Gomes havia manifestado em uma entrevista que o Lula só queria voltar para se vingar da nação brasileira. Ele queria se vingar de muitas pessoas. E o plano de vingança, segundo o próprio Ciro Gomes, vai de vento em popa. Quer se vingar do Bolsonaro, quer vingar do povo que escolheu o Bolsonaro e rejeitou a personificação da democracia, que é o Lula. Quer se vingar também do Sérgio Moro. Afinal, será que você já se esqueceu da fala do Lula que deu a maior repercussão? Só vou ficar bem quando foder com o Moro, dizia Lula na prisão. Em entrevista ao portal 247, o presidente revelou que dizia a quem visitava na PF. Ou seja, qualquer um que visitava o Lula, ele falava que só ia ficar bem enquanto o seu plano de vingança estivesse concluído. Acontece que parece um filme daqueles de ficção, mas o plano de vingança vem de vento em popa. E olha só isso aqui, matéria da revista Veja. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito contra o senador Sérgio Moro por suposta fraude em delação. Isso aqui pode levar o Sérgio Moro para a cadeia, não só perder o seu mandato de senador, como ir para a cadeia. Em junho do ano passado, o Radar Veja mostrou que, em primeira mão, que o senador Sérgio Moro estava no centro de graves acusações reveladas em depoimento à Justiça por Tony Garcia. O delator firmara acordo de colaboração assinado pelo então juiz e também fazia acusações contra procuradores da Lava Jato. No fim do ano passado, numa decisão de 13 páginas, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para investigar os fatos narrados pelo Tony Garcia, como trouxe a Daniela Lima no G1. No curso de sua delação, Toffoli listou outros pedidos dos investigadores, como o depoimento de Alberto Youssef, também revelado pelo Radar, que os detalhava as ilegalidades ocorridas na Polícia Federal, quando foi alvo de um grampo clandestino na cela da Superintendência de Curitiba. Então vamos entender o enredo? Vamos lá, só para você entender essa trama macabra aqui. Jornal Antagonista agora. Toffoli avança contra Moro com base em delação de Tony Garcia e ex-juiz, que é o Moro, chamou de fantasioso. Quem que está o de Tony Garcia? Vamos entender um pouco. É o seguinte, aconteceu a Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato foi atrás de vários corruptos no Brasil. Lula foi alvo da Operação Lava Jato, chegou a ficar preso por muito tempo. Acontece que por um malabarismo jurídico, colocaram o Moro como impedido e anularam os processos do Moro contra o Lula. Mas não parou por ali, não. Todos os políticos que foram alvo da Lava Jato estão ressurgindo das cinzas como fênix. E agora, o ministro do Supremo Dias Toffoli, grande amigo do Lula, resolveu colocar agora uma pá de cal na situação e na atuação do Sérgio Moro. E aí, você precisa saber quem é o Tony Garcia. O Tony Garcia, ele é também do Paraná. É um político do Paraná. Ele foi candidato à prefeitura de Curitiba, foi candidato a senador, nunca conseguiu se eleger, e ele foi o responsável por delatar o Beto Richa. A gente já vai chegar no Beto Richa também. Calma aí. O Tony Garcia, então, era um figurão ali do Paraná, vinculado a artistas, vinculado à alta cúpula da política. Ele fez denúncias contra o governador do Paraná da época, o Beto Richa. E o Beto Richa era denunciado por fraudes e corrupção em sistemas de asfalto, crédito rural, dentre outras situações, eram as acusações contra o Beto Richa. E aí foi o Tony Garcia quem fez a delação. Só que depois o Tony Garcia ele ressurgiu. Ele ressurgiu como uma pessoa que denunciou o Moro, dizendo que ele fez um acordo macabro com o Moro para poder fazer a delação de outras pessoas e que ele passou a funcionar como uma espécie de um espião do Moro, fazendo grampos, gravações dos políticos, ou seja, como ele era um político que estava envolvido nos esquemas de corrupção, ele ia
conversava com os demais políticos, grampeava, colhia informações e trazia para o Sérgio Moro. E o acordo de delação premiada que ele fez para denunciar o Beto Richa, o Moro exigiu que ele atuasse ali como um agente duplo. Essa é a acusação que é feita pelo Tony Garcia. Acontece que o Dias Toffoli, no finalzinho deste ano, ainda em dezembro, ele determinou a nulidade absoluta de todos os processos contra o ex-governador Beto Richa na Lava Jato e também em outras operações. A decisão do ministro, do dia 19 de dezembro, atendeu a um pedido da defesa do Richa, determinando a determinação aborda decisões do ex-juiz Sérgio Moro e atual senador e atos dos integrantes da Lava Jato. Então, o Beto Richa, que foi esse governador, ex-governador, agora ele é deputado, foi eleito pelo povo do Paraná, que foi denunciado pelo Tony Garcia, ele teve a sua sentença anulada. Por quê? Porque a delação premiada do Tony Garcia, segundo o Toffoli, era viciada. Era viciada. E aí, como a delação era viciada, agora o Dias Toffoli mandou fazer uma investigação contra o Sérgio Moro sobre abusos na justiça. E isso pode levar tanto à cassação do mandato, crime e até a prisão do ex-juiz e atual senador do Sérgio Moro. Agora me responde, a vingança vai de vento em polpa ou não? Aí é você que me diz. E aí já há quem diga, né, que os planos, um deles é para se vingar da população, já começa com cortes de Bolsa Família, cortes em setores básicos que ajudam as pessoas, inclusive alcançando o Nordeste. A vingança ao Bolsonaro é um prato cheio, né? A qualquer momento aposta-se na possibilidade de prisão do Bolsonaro. Pois é, um opositor político do Lula já está inelegível mesmo sem crime, tá? Então a questão que tornou o Bolsonaro inelegível não foi por um crime. E aí, tá funcionando o plano do Lula? Cara, eu acho que tá. E acho que tá indo muito bem o plano do Lula, tá? Tá indo de vento em polpa e daqui a pouco ele vai se vingar de muita gente aí. Isso é arriscado demais. Vamos lá, vamos falar dessa matéria aqui, ó, do Repórter Paraíba, tá? Um site lá da Paraíba, João Pessoa, aquela terra maravilhosa, e trata da Janja. Janja impede Lula de se aproximar de pastores evangélicos. Segundo a Janja, pastores evangélicos não são confiáveis. No entanto, a Janja mantém firme sua posição, que já tinha se sobressaído durante a campanha eleitoral. A primeira-dama Janja da Silva continua sendo a principal barreira para o presidente Lula se conectar com líderes evangélicos conservadores, mesmo após 15 meses da eleição de 2022. Essa informação, embora não amplamente divulgada, revela um cenário interno de tensões e divergências no governo. Dentro do próprio círculo de Lula, figuras de destaque como os ministros Paulo Pimenta, Jorge Messias e Alexandre Padilha, além de membros influentes do partido como Edinho Silva e José Dirceu, defendem a ideia de uma reaproximação com o segmento evangélico. Eles veem nessa abordagem uma oportunidade estratégica para fortalecer o apoio político, especialmente entre os grupos mais conservadores. Eu tenho uma visão sobre isso aqui. Esperem, é questão de tempo que nas eleições agora de 2024 você já vai ver muito pastor evangélico, muito padre aí dando apoio aos candidatos do Lula nos municípios, prefeitos do Lula. Logo, logo, você também vai perceber, e também é questão de tempo, a reeleição do Lula ou o candidato que for indicado por Lula para concorrer 2026 com amplo apoio dos evangélicos. É questão de tempo. Algumas pessoas literalmente têm valor, outras têm preço. E eu já vejo uma movimentação muito grande da ala evangélica aí se reaproximando do Lula. Vamos lá. Deixa eu falar agora de outro ponto com vocês, da ministra do Lula. Matéria Terra Brasil Notícias. Ministra de Lula vira chacota após atribuir chuvas a racismo ambiental e climático. São Pedro assiste. É a ironia que o pessoal está fazendo com ela. Essa publicação foi feita pelo Mário Frias, que é deputado federal, escreveu: é muita loucura, meu Deus. E aí o deputado Luiz Lima, que também é do Rio, respondeu:
Chega a ser inacreditável. Então vamos lá. O Rio está sofrendo problemas gravíssimos climáticos com enchentes. Ou seja, se você der uma observada nos vídeos que estão circulando na rede, sabe, são pessoas que estão numa situação caótica, com água até o pescoço. Ontem eu vi uma cena de um senhorzinho idoso sendo carregado pela população com água até o pescoço num sofá. Colocaram um sofá e juntou uns 6 ou 7 homens e foram carregando esse senhorzinho. Ou seja, lá a situação está complexa demais. Salvo engano, vou confirmar essa informação para vocês depois, mais de 32 pessoas já faleceram no Rio por causa desse desastre climático. E aí me surge a ministra do Lula dizendo que isso aí é racismo ambiental climático. Ou seja, que isso é por culpa do racismo ambiental. E aí foi alvo de chacota, ironia de todo mundo e não sem razão. E não sem razão. Imediatamente, a turma, sabe, os intelectuais de esquerda quiseram trazer a resposta e justificar, dizendo que não, que quem é a culta que é ela, e não as pessoas que acham uma tremenda imbecilidade esse assunto de, sabe, racismo ambiental, climático. O que o pessoal da universidade aí, alinhado a ela, disse? Olha, racismo ambiental climático é quando acontece um desastre da natureza e só as pessoas pobres e pretas que sofrem com isso. É o termo que ela utilizou para justificar o argumento da ministra. Senhores, vamos ser sinceros. É cada narrativa que esse pessoal formula, é cada argumento, é falar que o buraco negro é racista, é falar que a caixa preta é racista. Sabe, assim, é uma questão de falta de noção da realidade. Então, acho que isso, em vez de ajudar, banaliza demais a situação de quem enfrenta de verdade o racismo. Porque o racismo não é uma historinha da carochinha, ele existe. Mas da forma que a esquerda pinta, meu bem, é só vergonha, tá? É só vergonha, tá bom? Grande abraço, pessoal. Fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.